Olá pessoal, aqui é o Vinícius Negreiros, eu tenho 27 anos e sou fã de Star Wars desde os 7 anos de idade, desde criança. Eu sou o criador e administrador da página sobre Star Wars, a Gazeta de Jakku, e com ela faço parte da União Star Wars, que concentra os maiores criadores de conteúdo de Star Wars aqui do Brasil. Hoje eu vou começar a compartilhar com vocês a minha paixão por Star Wars e contar alguns segredos e bastidores sobre a galáxia muito distante. Quando eu assisti Star Wars a primeira vez, lá em 97, com meus 7 anos de idade, só havia sido lançados os filmes originais de Star Wars, a trilogia clássica de Star Wars. E por que eu gostei tanto de Star Wars assim de cara? Foram os diversos planetas, diversas naves espaciais, os sabres de luz, a eterna luta entre o bem e o mal tão bem representados ali, que me fizeram ficar completamente fascinados por aquele universo de Star Wars. Pra quem não sabe, o cara que criou tudo isso foi um cara chamado George Lucas. O George estudou cinema na Califórnia e foi nesse período que ele conheceu Steven Spielberg, um grande diretor de cinema atual, e outros grandes diretores como Brian De Palma e Francis Ford Coppola. O primeiro grande filme que o Lucas dirigiu foi em 73, Loucuras de Verão, com Coppola produzindo. O Brian De Palma, em contrapartida, contribuiu para Star Wars quando ele sugeriu ao Lucas para que ele colocasse um título dando de abertura em Star Wars com um texto de 3 parágrafos dando um norte para onde a história da galáxia se situava naquele momento que o filme começava. E o Spielberg era tão próximo ao Lucas que ele frequentava os bastidores do filme e ele dava toques direto pro Lucas aí sobre como é que o filme deveria correr e tal. Então todos os 3 contribuíram bastante pro Lucas nesse começo de carreira como diretor de Star Wars. Para criar parte de mitologia e religião, o George Lucas se inspirou em obras como Beowulf e Rei Arthur. Já para criar a história como um todo de Star Wars, George Lucas se baseou num seriado que ele era muito fã, seriado dos anos 30 chamado de Flash Gordon. Então muitos elementos do Flash Gordon estão em Star Wars. E também ele se baseou no diretor japonês chamado Akira Kurosawa, em elementos da chamada Jornada do Herói, conceitos esses feitos pelo antropólogo Joseph Campbell, que o Lucas também se inspirou nele para criar a segunda trilogia de Star Wars. Eu, em contrapartida, queria poder contar minhas próprias histórias sobre Star Wars, com os action figures, com os bonecos, contá-las do meu próprio jeito. Quando eu estive na Disney a primeira vez, com meus 9 anos de idade, estive em Orlando a primeira vez, eu fui numa loja daquelas de brinquedos bem legais, bem grandes, e tinha uma seção inteira só de Star Wars. Eu peguei um carrinho de brinquedos, enchi o carrinho com os bonecos, as castelas de Star Wars, cheguei até meu pai e disse: pai, por favor, será que eu posso levar todos esses bonecos para casa? E ele disse: não, você escolhe 4 ou 5, o resto você guarda. E um deles eu tenho aqui comigo até hoje, fechado na cartelinha, que é o Gamorrean Guard aqui, do episódio 6, o Retorno de Jedi. Hoje ele disse que se soubesse que eu fosse ser tão fã de Star Wars como eu sou hoje, ele teria me dado pelo menos metade daqueles bonecos. Teria sido legal. Ano passado eu tive a chance de ir para o Star Wars Celebration, em Londres. Para quem não sabe, o Star Wars Celebration é uma convenção oficial de Star Wars, que acontece de tempos em tempos. E ano passado foi em Londres. Lá, eu tive no ambiente que todo mundo respirava Star Wars como eu. Eu conheci o Mark Hamill, que é o Luke Skywalker, eu conheci a nossa saudosa Carrie Fisher, a Princesa Leia. Atores como Peter Mayhew, que fez o Chewbacca, ou Kenny Baker, saudoso Kenny Baker, que fez o Rei 2D2. Foi um momento único. Os filmes, os livros, os painéis especiais sobre tudo isso, foi um momento muito bom. No ano que Star Wars completa 40 anos, a Star Wars Celebration vai acontecer em Orlando. E eu vou estar lá e vou captar imagens, vocês vão poder acompanhar tudo aí de pertinho aqui no canal. Vai ser um momento único, principalmente porque no primeiro dia tem o painel dos 40 anos da saga. E eu acho que George Lucas vai estar lá, Harrison Ford, Mark Hamill e todo o resto dos atores. Vai ser um momento muito especial e a gente vai cobrir aqui. Na verdade, nunca houve uma época melhor para você ser fã de Star Wars. Com os vários filmes, livros, séries, HQs e games sendo produzidos, essa é a época chave para você se envolver com a franquia. Tudo de excelente qualidade, vale muito a pena. Se você já for fã de Star Wars, você só continua usufruindo desse grande conteúdo de qualidade que a gente tem recebido aí frequentemente. Eu decidi transformar essa minha paixão por Star Wars num canal, no Galaxiando, onde a gente vai sempre, toda semana, falar sobre aquela galáxia muito distante. Sempre sobre Star Wars. Se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta, alguma dúvida, é só mandar um e-mail para mim, no canal galaxiando@gmail.com. Até a próxima semana, que a força esteja sempre com vocês.